Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe Nascimento e a aula de hoje é sobre filosofia. Estaremos fazendo uma análise sobre Jean-Jacques Rousseau, que viveu ali aproximadamente de 1712 a 1778. Jean-Jacques Rousseau, ele nasceu em Genebra, na Suíça, ele mudou-se para a França. Rousseau se encontra ali dentro dos filósofos contratualistas. Então, todo esse pensamento sobre o contrato social de Rousseau, ele vai iniciar porque a Academia de Dijon, na França, em 1753, ela vai realizar um concurso com os seguintes temas, os reais benefícios da arte e da ciência para a humanidade. E o segundo tema é as desigualdades sociais, justifica-se em base naturais. E Rousseau, ele vai aparecer com duas obras. A primeira é o discurso sobre as ciências e as artes, e a segunda é o discurso sobre a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens. O interessante aí nessas obras é que Rousseau ele vai criticar a sociedade civilizada. São nessas duas obras aí, tudo devido a esse concurso, que Rousseau ele vai expor as suas ideias e ele vai elaborar uma crítica pesada à sociedade civilizada. Olha só aí, Rousseau propunha um contraste radical entre a natureza humana. Essa natureza humana, ela é o estado de natureza, ou seja, a ausência de leis, e o ser civilizado quando já há um Estado montado, um governante, atribuindo ao segundo uma existência gravemente corrompida. Ou seja, nessa crítica sobre a sociedade civilizada, ele vai dizer que ela produz vícios esses que são vaidade e ganância. Estaremos aqui fazendo uma análise sobre elas. Então, vamos falar aqui sobre o estado de natureza. É o estado quando há a ausência de leis. Então é muito importante aqui comparar, porque o Enem compara com Thomas Hobbes. Thomas Hobbes escreveu a sua obra lá chamada de O Leviatã, do qual ele falava que o ser humano, no estado de natureza, ele era absolutamente insocial. O homem é o lobo do homem, ele vai agir pelo impulso de conservação, e esse impulso de conservação vai fazer com que o homem ele venha se autodestruir, ele vai viver em uma constante guerra. Daí a necessidade de um Estado para regular, para controlar, para impor as leis. Thomas Hobbes aí, que é um filósofo contratualista, mas ele se direciona à questão do rei absoluto. Ele faz parte aí também dos teóricos absolutistas. Bem, Jean-Jacques Rousseau, ele vai dizer que o ser humano, em seu estado de natureza, ele tem uma sociabilidade mínima. E ele não é pleno, ele não é perfeito. E ele vai dizer também que, mesmo nessa sociabilidade mínima, o ser humano ele vai agir pelo impulso de se conservar. E esse impulso de conservação, ele é caracterizado pelo amor de si, a comiseração, a liberdade e a perfectibilidade. Ele não pressupõe, olha, muito importante aí, que no estado de natureza, Rousseau, ele não pressupõe a destruição do próximo. Assim como comparando com Thomas Hobbes, né, que ele fala que o homem, se não existir lei, ele vai se autodestruir. Se não tiver um Estado, um governante forte, os homens vão estar em constante conflito. Já Rousseau não. Rousseau ele é mais light, né? Ele diz que o homem ele não vai se autodestruir. É o que nós vamos analisar aqui, essas características aí. Nós vamos ver o porquê. Daí que vai surgir o mito do bom selvagem. Bem, esse impulso de conservação, nós teremos primeiramente o amor de si. O amor de si é o sentimento natural de sobrevivência presente em todos os animais.
Segundo Rousseau, né, é a busca por água, comida ou proteção. Rousseau ele vai dizer que não haverá graves conflitos aí nesse estado de natureza. Máximo uma disputa por alimentos, o mais forte vai conseguir e o mais fraco vai sair, vai partir para longe. Segundo Rousseau, os seres humanos em seu estado de natureza, eles não necessitam de muito para sobreviver. Então, isso vai fazer com que o ser humano ele tem comida, ele tem abrigo, então ele vai ficar tranquilo. Também nós teremos a comiseração, que significa compaixão. É a disposição natural pela preservação dos outros seres vivos. Principalmente se esse ser vivo for da mesma espécie. Segundo Rousseau, não há uma clara distinção entre o eu e o outro. A pessoa ele sempre vai se compadecer com o próximo e vai ajudar, né? Olha aí o mito do bom selvagem, ficando um pouquinho mais claro, né? Na verdade, isso que ele está falando aí está escrito já há muito tempo, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas aqui é o pensamento de Rousseau. Então, nesse estado de natureza, o homem ele vai agir pela sua própria conservação, que é a questão do amor de si, que já falamos, e a comiseração. Também haverá a liberdade, que é o famoso livre-arbítrio. A liberdade ela vai distinguir o homem dos outros animais, segundo Rousseau. As regras da natureza são flexíveis aos humanos. As regras da natureza elas vão conceder ao homem uma margem de decisão, que é o livre-arbítrio. Essa decisão, o homem ele vai poder fazer o uso da razão, controlando os seus impulsos, fazendo a escolha certa. Também nós teremos a perfectibilidade, que é a ação do homem sobre o meio. Um exemplo disso são os canais de irrigação, é a fabricação de ferramentas, a prática da agricultura, é o homem modificando a paisagem, é o homem modificando, alterando a natureza, a geografia do local, é o homem fabricando ferramentas. Só que muita atenção para isso aqui agora. Olha essa observação aí. A liberdade e a perfectibilidade somadas, elas vão constituir o grande diferencial humano, porque o ser humano, segundo Rousseau, ele só vai conseguir viver em sociedade de forma civilizada porque ele tem o livre-arbítrio e a perfectibilidade, que é o que os outros animais não têm, segundo Rousseau. Só que tem um problema, que esse diferencial humano, né, vem principalmente ali de poder fazer escolhas e de poder alterar o meio, de trabalhar ali com a agricultura, né? E é importante falar que quando o homem ele começa a dominar a agricultura, ele vai cercar a sua terra, daí vai surgir a propriedade privada, Então, a gente pode ver em história ali, né, na Mesopotâmia, haverá guerras, haverá uma competição generalizada, uma disputa pelos recursos naturais, porque agora não é de todos, é privado, né? Então haverá uma disputa por meio desses, disputando esses recursos naturais. E segundo Rousseau, é aí que a natureza humana ela se perde. Então, segundo Rousseau, o surgimento da propriedade privada assinala a ruptura definitiva do estado de natureza. Não se esqueça disso. E para Rousseau, o amor de si, que é a busca pela sobrevivência sem a destruição do próximo, com a propriedade privada, com a formação do Estado, com a formação da civilização, esse amor de si, ele será transformado no amor próprio. Amor próprio
tem características completamente diferentes, é onde os indivíduos querem ser mais ricos, mais poderosos, mais apreciados do que os demais. Então, os seres humanos, quando eles estão nessa condição, quando eles saem do amor de si, do seu estado de natureza, e eles chegam à civilização, eles vão sair do amor de si e vão estar no amor próprio. É quando eles vão se perceber como os melhores da natureza, segundo Rousseau. Os seres humanos vão transformar-se em senhor de outro humano e haverá uma ânsia de multiplicar a fortuna. E essa ânsia de multiplicar a fortuna, essa ganância, é a tônica da vida. O ser humano ele vai viver para adquirir riquezas, e Rousseau ele vai dizer que o homem civilizado ele é muito artificial, porque ele vai se sacrificar para poder mostrar uma imagem, para poder parecer mais que o próximo, né? E, segundo Rousseau, o sujeito civilizado é um ser humano completamente fora de si. Então, você viu aí, né, que Rousseau ele faz uma crítica ferrenha à sociedade civilizada, né, à civilização. E essa sociedade civilizada ela vai produzir essas desigualdades sociais e essas competições. Então, isso impõe uma necessidade de um Estado, um poder regulador, para impor leis, direitos e deveres e garantir a segurança. Então, o Estado ele aparece aí como um produto, desculpe, o Estado ele vai aparecer como produto de um contrato social. Olha aí essa observação. Para Rousseau, sobre a aparência de preocupação com o bem comum, esse pacto social ele só reforça as condições de desigualdades sociais e acaba por legalizar a sujeição de uns aos outros. Né? Então, Jean-Jacques Rousseau ele vai criticar essa sociedade civilizada, né? Thomas Hobbes ele vai dizer, não, olha, nós precisamos de um rei absoluto, justamente para impor as leis, garantir a segurança, garantir a paz, a ordem. E Thomas Hobbes defende isso, Jean-Jacques Rousseau ele já vai criticar, e ele vai criticar principalmente o absolutismo, o famoso direito divino dos reis. Ele vai dizer que o despotismo ou o absolutismo é o ponto mais agudo dessa dominação política, pois o Estado ele é transformado em uma propriedade particular. Isso fica bem claro quando o rei Luís XIV, o Rei Sol, ele grita a seguinte frase, né? L'État c'est moi, o Estado sou eu, o Estado é meu. Não há uma separação ali do país, do Estado e do governante, né? Então, Rousseau ele vai criticar isso bastante. Então, Rousseau ele vai propor um contrato social, já que ele não aceita esse contrato social, porque ele vai dizer que só faz reafirmar as desigualdades sociais. Então, muito cuidado aí, porque Rousseau ele não aponta a propriedade, Rousseau ele não defende o fim da propriedade privada. Rousseau ele não defende o fim da sociedade civilizada, até mesmo porque o homem, seu estado de natureza ali, ele não é pleno. Ele vai agir pelos seus impulsos. Então, Rousseau ele aponta a propriedade privada como um ponto de partida para as desigualdades sociais. Ele não vai condenar a propriedade privada. Ele vai dizer, olha, as desigualdades sociais elas vão iniciar aqui, com a propriedade privada. Mas ele não defende o fim. Então, como ele não defende o fim, ele vai propor um modelo de civilização. Esse modelo de civilização, segundo Rousseau, ele tem que ser segundo os interesses coletivos de todos. Esses interesses coletivos eles devem se ajustar aos interesses
individuais. Muito cuidado aí, que tem uma grande diferença entre a vontade da maioria e a vontade geral. A vontade da maioria é o quantitativo, né? É quantitativa. Ela não exprime necessariamente o interesse comum, o interesse de todos. É da maioria, mas sempre terá um grupo que não vai aceitar. Isso pode ser exemplificado na democracia representativa contemporânea. Um presidente é eleito, a maioria aceita e a minoria não aceita, né? Aí a gente pode ver nas redes sociais, nas mídias sociais, que um presidente ele é eleito e aqueles que não aceitam, eles colocam lá, olha, não votei no presidente tal, eu votei no outro, não aceito. Isso faz parte da democracia representativa, porque ela contempla o quantitativo. Isso é a vontade da maioria. Já para Rousseau, o certo teria que ser a vontade geral, que é o qualitativo, que vai se originar do sentimento de comiseração. Isso vai expressar a vontade de todos. Por que a comiseração? É quando não há quase que não há uma separação do eu e do outro, né? Então eu pensarei no próximo. Então aquilo parece bom para mim, mas não parece bom para o próximo, eu não aceito, né? Então vamos entrar em um acordo comum. E já que Rousseau ele não aceitava, ele vai criticar a civilização, ele cria o seu modelo, né? Esse governo tem que ser baseado na vontade geral, e ele não quer destruir a atual civilização lá do seu momento. Rousseau, na verdade, ele quer mudar a civilização por meio da educação. É aí que ele vai escrever uma obra conhecida como Emílio. Essa obra é um romance com intuito pedagógico. Gente, só para tirar uma dúvida, Rousseau ele não era comunista. Primeiramente, que você não pode nem falar a palavra comunismo ou socialismo, porque você estará cometendo um anacronismo, mas que fique bem claro que os teóricos socialistas, inclusive Karl Marx, ele vai beber ali em Rousseau. Todos eles farão a leitura de um contrato social. Então, quando eles ali naquela sociedade industrial, eles vierem propondo um modelo de sociedade ideal, que fique bem claro que eles tiveram como base ali Rousseau. Gente, grande abraço, desculpe, bom estudo, eu cansaço, e se inscreva aí no canal. Bom proveito aí.